Sabe aquela dorzinha que você acorda de manhã, que te incomoda e que é chata? Ou às vezes aquele cansaço que não se recupera, mesmo após um final de semana inteiro tendo descansado? É uma das frases que eu mais escuto no meu consultório, é a seguinte: doutor, isso deve ser da idade, né? E a minha resposta quase sempre é: não, não é. Pois bem, hoje eu vou te mostrar como a medicina, que te olha de uma forma global, consegue te ajudar e diferenciar principalmente o que se trata de fatores que vêm com a idade, naturais, ou alguma coisa que pode estar acontecendo com a sua saúde. Então, puxa a vinheta. Olá, meu nome é Caio Pontes e eu sou o seu médico, e hoje vamos falar sobre 3 fatores que podem impactar a sua vida e que não são culpa do envelhecimento. Você estrala as suas juntas pela manhã? Se sim, já compartilha esse vídeo com quem você sabe que também faz esse hábito e que pode gostar de saber dessa informação, tá bom? Então, para começar a iniciar aqui com vocês, você sabia que o local exato da onde o seu dedo dói pode mudar completamente o diagnóstico? Pois é, pouca gente sabe, mas as articulações, as famosas juntas, elas nos revelam alguns fatores importantes sobre a diferença entre uma condição normal ou uma condição de doença. O que pode acontecer na maioria das vezes e o que acontece com os meus pacientes? A sua junta começa a doer, começa a estralar, acorda de manhã tá mais rígido e tudo, aí você toma um anti-inflamatório, toma um paracetamol, toma um ibuprofeno, dá uma melhorada, dá uma aliviada, ao longo do dia ela vai e volta e você esquece. E isso você atribui ao cansaço, à rotina, ao desgaste, a tal da artrose ao longo do tempo, que você vem sofrendo e atribui, consequentemente, à idade, ao desgaste do corpo. Mas, na verdade, a gente sabe muito bem que na medicina, quando a gente tem acometimento de pequenas articulações, por exemplo, dos dedos, de forma bilateral, por exemplo, isso se trata de uma possibilidade de artrite reumatoide. Ah, doutor, então significa que todo mundo que dói as duas mãos do mesmo jeito, dos dois lados, tem artrite reumatoide? Não, mas isso faz com que a gente olhe com mais atenção para os fatores que podem desencadear ou que estão relacionados a essa doença. Você viu como um simples fator de uma localização onde tem uma dor específica pode mudar todo o seu tratamento? Então, aqui vai o segundo. E olha só, uma coisa que ninguém quase percebe, mas a sua gaveta de remédios pode estar relacionada também. Agora, um outro fator que é muito comum, principalmente entre os homens, por causa de condições genéticas e tudo, mas que pode estar ligado com os seus medicamentos. Queda de cabelo e cansaço podem estar relacionados ao seu remédio do coração. Na maioria das vezes, os remédios, eles são tidos como os grandes salvadores da pátria e realmente são muito benéficos quando bem indicados. Entretanto, em algumas situações, ainda mais com mau uso, sem o acompanhamento médico correto, eles podem trazer mais efeitos colaterais e deletérios do que realmente um auxílio. Esse é o caso da mildarona, por exemplo. Como eu já tinha postado em alguns stories anteriores, eu estava estudando ela esses dias, dando uma aprofundada a mais por causa de uma consulta de uma paciente, e ela me relatou o seguinte: doutor, meu cabelo tá caindo um pouco mais, nessa região aqui um pouco mais frontal, eu tô sentindo um cansaço maior, tô sentindo que o meu corpo tá um pouco diferente. Então eu havia perguntado para ela e ela havia iniciado o uso de amiodarona. E esses são um dos possíveis efeitos colaterais que devem ser explicados e elucidados diante de uma consulta médica. Então, nesse caso, a amiodarona pode estar relacionada a esse fator e não simplesmente o envelhecimento, que chegou o tempo do cabelo cair. Não é simplesmente assim, porque chegou o tempo de ter cansaço, porque o corpo já passou por todas as etapas da vida e porque a pessoa tem ali seus 50, 60, 70 anos, agora está na fase de sentir o cansaço como se fosse normal. Isso não é bem assim, tá bom? Então, esse fator é muito importante. Todos os seus remédios, eles interferem de forma global no corpo, e não simplesmente localizado naquela doença para a qual você está tomando. Então, sempre é importante ter uma consulta detalhada, uma conversa bem direta com o seu médico sobre todas as medicações em uso. Nesse caso, a mildarona, ela está relacionada à parte do cansaço, relacionada à tireoide, e também relacionada ao fator dos hormônios de TSH, T3 e T4 que são produzidos na tireoide. Essa paciente em si, então, ela estava com essas alterações. A gente fez o acompanhamento, estamos em busca da melhora desse resultado de laboratório. E a pergunta que fica é: você que toma algum remédio contínuo, já percebeu esse cansaço que não para? Que tal mandar esse vídeo para alguém que precisa de uma atenção da tireoide e lembrar da sua tireoide na próxima vez? E é isso tudo que eu quero dizer, que olhar global é que faz com que a gente ache realmente o que funciona e o que melhora a saúde de cada paciente. A gente olha para o corpo como um todo. E isso me faz levantar o terceiro tópico, que é como o seu corpo se conserta. Então, olha só, vamos supor que você está andando pela rua e de repente faz um arranhado no pé, uma ferida um pouco mais profunda, mas que não necessita de pontos, e você percebe que passa 1, 2, 3, 4, 5 dias e essa ferida, ela tá do mesmo jeito. Uns 7, 10 dias você percebe que ela não se fecha, há uma dificuldade para se fechar. Você pensa, então deve ser um problema na minha pele, já que eu estou um pouco mais velho, mais velha, é normal a pele demorar um pouco mais para se fechar. Talvez não seja isso, talvez o problema esteja no seu sangue. Muitos pacientes não sabem que tem a doença chamada diabetes ou a diabesidade.
Eu vou explicar um pouco mais. A diabetes é quando a gente tem a ineficiência da insulina de colocar a glicose, o açúcar que está no sangue dentro da célula para poder gerar a energia ali necessária. Além disso, ela está relacionada a fatores como obesidade, porque o acúmulo de tecido gorduroso faz com que a gente tenha uma cascata de hormônios e de citocinas inflamatórias que fazem com que a gente tenha uma resistência da ação da insulina. Então, por mais que se tenha insulina, ela não funciona adequadamente. E esses dois fatores estão relacionados ao cansaço. Uma célula que não tem energia, que não tem um combustível, ela vai se sentir cansada. Agora imagine isso em todo o seu corpo, de forma que afete desde a ponta do dedo do pé até o fio de cabelo. Então todas as células vão sofrer de alguma forma. E o cansaço vai ser interpretado pelo próprio cérebro, que também já vai estar sem energia, de uma forma que ele costumava ter, como uma coisa que está acontecendo de forma global. E o cansaço, nesse caso, também não é fator da idade. É muito comum que os pacientes eles costumam desenvolver diabetes ao longo da vida, ao longo de alimentações, hábitos ruins, sedentarismo, falta de prática de atividade física, falta de uma rotina adequada, falta de um ambiente que estresse menos. Isso faz com que ao longo dos anos a insulina se torne um pouco menos eficiente a cada vez. O pâncreas também começa a produzir uma insulina de forma deficiente. Existem pessoas que nascem com a insulina já sem produção total, que é o tal do diabetes tipo 1. Mas no caso que eu estou falando de diabetes tipo 2, é aquele que se desenvolve ao longo da vida. Então, isso não se trata de velhice, se trata de mau hábito acumulado ao longo do tempo. Então, se você já percebeu que às vezes tem uma cicatriz que demora para fechar, uma ferida que demora para poder cicatrizar, mande esse vídeo para uma pessoa que também precisa dessa informação. O que eu queria deixar aqui para vocês é: o envelhecimento é um processo lindo, normal e natural do ser humano. Ele tem todas as suas etapas e tudo aquilo que a gente merece de dar atenção, mas nem sempre ele é a causa ou principalmente os motivos que fazem com que você perceba que tem algo de estranho com o seu corpo. Então, busque sempre ter um acompanhamento médico em dia, com seu check-up anual, semestral, conforme as orientações do especialista que te acompanha, tá? Já curte, segue, compartilha esse vídeo e fica por dentro de mais informações de saúde, acompanhando aqui o nosso perfil. Ative o sininho, ative as notificações para não perder nenhuma novidade aqui dos vídeos, tá bom? Um abraço do seu médico e até a próxima.